Eu quero citar alguns versículos que alguns, tanto os discípulos de João como os fariseus, eles tinham uma tradição. Abra comigo em Mateus 9, versículo 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Outra citação de Marcos 2, é a mesma citação, mas nós vamos ler nos Evangelhos. Marcos 2, 18 a 20 em diante. Ora, os discípulos de João e os fariseus que estavam jejuando, viram alguns que lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. Lucas 5, (33 em diante). Disseram-lhes os discípulos de João: e bem assim dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações os teus, entretanto comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão em que tudo lhe será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Também lhe disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Eu fiz questão de ler nos 3 evangelhos, mostrando que quando em todos os evangelhos mostra as mesmas citações, é porque Deus sempre tem algo para nos mostrar, nos revelar. Agora você presta atenção nesses 3 citações que nós lemos. A palavra fala assim:
dias, você pode prestar atenção que está em letra maiúscula, dias virão em que hão de jejuar. Os discípulos de João e os dos fariseus chegaram a questionar Jesus. Por que nós e os fariseus frequentemente jejuamos e os teus não jejuam? Fizeram? Fiz questão de ler nos 3 evangelhos, porque as 3 citações foram citados para Jesus. Jesus foi questionado a respeito daquela situação que eles estavam perguntando. Então, dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, naqueles dias se jejuarão. Tirado o noivo, a referência de Jesus é de sua morte. Tirado o noivo. Jesus estava fisicamente com ele. Então, tirado o noivo é a referência da sua morte. E quando ele morresse, a tristeza iria estar no coração dos seus discípulos. Eles iam se entristecer, porque eles estavam convivendo com Jesus dia e noite. Diariamente eles estavam com Jesus. Comiam, bebiam, andavam com Jesus, estavam totalmente ligados, unidos com Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam. Então a palavra fala que naquele dia que Jesus fosse morto, então levaria os discípulos a jejuar.